Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês de turismo, porque quando todo mundo, uma boa parte da população já terminou suas férias e tirou suas, já está voltando para sua rotina, para o seu dia a dia. Eu estou em férias ainda, estou no período de algumas atividades, não aqui da TV e tudo mais, mas de alguns dos trabalhos que eu faço eu estou de férias. E a minha programação para esse ano, até para vocês verem como às vezes a gente se programando ou saindo de férias sem programação é também interessante. Eu acabei dizendo que essa férias seria para descansar realmente a cabeça e ficar em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, onde é o local que eu vivo, mas entre outras questões, um pouquinho do controle financeiro e tudo mais, eu não queria sair daqui, mas que precisava muito, porque eu estava bem cansada, descansar a cabeça. Então, como se organizar as férias de uma forma que talvez nem sempre a gente quer, que é aproveitar, viajar, fazer turismo, ter gastos com a culinária, com outras coisas. Claro, cada pessoa é uma pessoa, tem pessoas que gostam de ficar sem fazer nada, mas eu não sou uma pessoa que não gosta de não fazer nada. E estava com essa programação, até a última hora, até porque eu também estou com umas outras questões de saúde para me organizar. E aí resolvemos, primeiro a minha mãe estava com a ideia, e está ainda com a ideia de ir para as Águas Doces ali em Pelotas, para conhecer tudo mais, para Arambaré como que várias pessoas que é do nosso convívio sugerem, e não sei se eu vou conseguir, se vai ser possível, mas se acontecer, depois eu trago as informações para vocês. E se não, também sugiro, porque eu acho que tudo vale a pena. Quando a gente vai, principalmente sem as expectativas, de pensar, porque o problema, eu acredito que de nós, como pessoas, e eu me enquadro nisso, é que quando a gente vai para os lugares com muita expectativa. Quando a gente vai livre, às vezes sai muito melhor do que quando a gente vai com expectativa e com muita programação. Então, e eu acredito que todo o Brasil vale a pena visitar, e quem pode ter oportunidade de ir para fora do Brasil também, mas o Brasil é muito rico, então ainda não fui para Arambaré, fui em algum momento para Pelotas, para Fernando Doce, para a cidade, mas não para essa parte. Mas pelo que me falaram e pelo que eu acredito do que é o nosso Brasil, sim, vale a pena. E também é uma sugestão de viagem mais acessível financeiramente, aí, que tem pousadas mais acessíveis, alimentação, tudo um pouco menor do que em outros lugares. Mas mesmo eu não estando programada para viajar, nós estávamos pensando nessa questão e estava pensando em Garopaba e na Praia da Gamboa, porque Garopaba eu conheço bastante do litoral de Santa Catarina, mas especificamente ali na região de Garopaba não conhecia. Conhecia Florianópolis, Praia do Sonho, Pinheiro, todos esses lugares, mas não conhecia. E faz uns 4 anos para cá que a minha amiga Renata foi morar para lá, ela deu carta de maioridade para lá e para mim, deixando que outras pessoas dessem continuidade à associação, e também que eu me vire pelas próprias pernas, porque é bom ter os amigos, é bom ter a bengala, mas a gente precisa viver das mesmas coisas. E ela foi morar para lá e ela começou a estruturar atividades, porque ela é formada em Educação Física, o marido dela, o Lucas, também é formado em Educação Física, ela é mestre, aliás, na área do movimento, e continuar com a profissão dela, mas de uma forma mais light, um pouco diferente da vibe de Caxias do Sul, que ela era professora, ela era orientadora de TCC e tudo mais, aquele vulco de universidade e tudo mais, levar a parte da educação física para lá e a experiência dela com a diversidade para lá.
né? E o marido dela também, ele é do surf, ele é rato de praia, como a gente diz, tudo mais. E eles dão aula de canoa havaiana, e além da canoa havaiana, eles dão aula, eles estão montando, aliás, o Movimento Orgânico, que é uma proposta que começou aqui, não só com pessoas com deficiência, mas para todos, para que você evolua e melhore a sua qualidade, tanto de vida quanto física e tudo mais, através da parte orgânica da sua vida, que você pode ter uma melhor qualidade de vida, você pode fazer atividade física, você pode estar bem, sem estar talvez num padrão que se é exigido, mas dentro do teu orgânico, você vai evoluindo aos pouquinhos, vai melhorando a tua alimentação aos pouquinhos, a tua atividade física aos pouquinhos, como eles também fizeram essa mudança, no sentido de, ao invés de estar numa cidade que é grande, né, como Caxias do Sul, claro que pode ter pessoas aqui que estão numa cidade muito maior que aqui, mas, e aí tem a loucura de cidade grande, e ir por uma cidade, para Gamboa, que é uma praia pequena, que em volta tem bastante estrutura, mas ali é muito pequena, no meio da natureza, com o mar, tudo, ir para uma outra realidade e levar essa questão do movimento orgânico para essa situação e também para melhorar a qualidade de vida deles como profissionais, porque às vezes eu digo, né, a gente é um profissional, sugere para os alunos ou para quem nos procura o que a gente acha que funciona melhor e que vai dar resultado para as pessoas, mas às vezes a gente não põe em prática para nós mesmos, né? E que precisa, sim, a gente precisa primeiro praticar e pôr em prática conosco. Então, como eles criam uma qualidade de vida melhor, e numa cidade menor, foram, e com praia, que eles sempre gostaram, e eu também gosto muito, foram para lá. E aí eu aproveitei essa oportunidade, já que não estava programado para ir para lá. E aí eu pedi para ela se eles iam estar por lá, se eles não iam estar viajando, porque eles também gostam de viajar, e como que era o lugar da Gamboa. E pela realidade e pela como funciona a nossa amizade e de sermos sinceros com o outro, ela falou: Praia da Gamboa é uma praia muito bonita, gostei muito de conhecer, mas é uma praia cheia de morros, né? Inclusive a casa da Renata é num lugar assim, cheio de verde, lindo, maravilhoso, mas pensando em questão de estrutura e de algumas acessibilidades, quando eu falo aqui, né, que tem que ser para todos, nem sempre está da melhor forma, mas isso não é por falta da estrutura, e que também pode ser melhorada essa estrutura, mas é pela questão de como a natureza proporcionou aquele espaço da Praia da Gamboa. Então ela foi sincera comigo, disse que ia me sugerir o contato de um conhecido de lá, que era mais no centro e que tinha uma pousada com toda a estrutura, aliás, toda a estrutura que Gamboa que tem para o momento, mas ela já me falou a realidade da Gamboa. Então, até fui atrás, né, desse contato, mas como realmente eu estava querendo férias e algo, então já que eu ia sair do meu programado, mas algo com menos custo, e aproveitar, mas com menos custo, vem da realidade do que essa pessoa me ofereceu, e foi maravilhoso o atendimento do Paulo, sugiro, e pela estrutura que ele falou, também quem puder, vai para Gamboa e procure a pousada dele, até posso deixar depois esse contato para vocês, mas não estava dentro do meu programado para esse ano, então não fui, e aí comecei a pensar se eu ia para Arambaré ou se nós íamos sair sem rumo, indo para o lado de Santa Catarina, ou se ia para outros lados, né? E aí, assim, olhando o mapa e olhando essa questão, né, de aproveitar, mas ter menos custos e mais, se fosse para Arambaré, que de Caxias do Sul dava quase uns 200 quilômetros, para Santa Catarina dá uns 340, mas para ir de Arambaré para Santa Catarina, para a praia que nós queríamos ir ali, ou próximo da Gamboa, não compensava. Então, nós resolvemos ir para lá, para a região de Garopaba, né? E ir sem planejamento, sem casa alugada, sem estrutura, e ver o que nós encontrávamos em Garopaba. E aí também, junto com meus pais, foi minha tia, que também fez uma cirurgia e também está finalizando o processo de recuperação, também, além de não querer fazer muitas mirabolâncias, como eu digo, aproveitar muito com outras formas de viagem, que ela também é uma turista nata,
mas queria descansar. Saímos aqui de manhã, chegamos pro almoço em Garopaba. Aí meu pai já tinha se informado com outros lugares, o que indicavam de alimentação, de turismo, tudo mais, por lá. E nós paramos no restaurante de 37, acho que é nos 77, eu tô com a minha colinha aqui, que era na beira da praia de Garopaba. Visual lindíssimo. Porque, como eu sempre digo, meu pai, ele faz todas as minhas vontades, ele é maravilhoso, ele me ajuda em tudo, ele faz tudo o que eu peço. Mas, quando ele coloca algo na cabeça, vamos para lá. E aí, chegando nesse restaurante, comida, pratos à la carte maravilhoso, buffet maravilhoso, atendimento também muito bom, com o visual da praia, já conhecendo Garopaba, vendo que era uma praia calma, que não, até é o lugar nacional do surf, né? Mas não sei, porque pelo menos em Garopaba não vi, pelo menos na praia que eu fiquei, não vi algo específico de surf, porque achei as ondas até muito tranquilas, perto das praias do Rio Grande do Sul, mas se é a praia nacional do surf, né, quem sou eu para contrariar? E aí, mas o valor não tão acessível, mas ficamos ali, porque nós tínhamos que conhecer tudo mais. Ficamos no buffet, que era um pouco mais acessível, e também super indico, né, porque eu sei que quem me acompanha aqui tem para todos os gostos, para todos os bolsos. E depois disso nós pensamos em economizar a partir daí, né, porque não era a pretensão gastar. E aí fomos, como meu pai estacionou umas 2 quadras do restaurante, porque é uma praia de turismo, e de muito espanhol, ingleses, e já cheguei lá trabalhando meio espanhol, trabalhando meio inglês, pelo menos de ouvido, que eu também acho muito importante isso, né, principalmente quando precisamos praticar. E aí, ainda buscar o carro que eles querem para minha tia e eu esperarmos ali, ele e minha mãe foram, e tinha umas casas para alugar, e tinha uma senhora que já se botou à disposição se nós não queríamos, se nós éramos turistas e se que nós queríamos ficar lá. E, assim, algo que parecia que estava tudo para o nosso planejamento, porque uma casa térrea, porque como quem conhece sabe que eu sou uma pessoa com deficiência, onde tem escada é difícil, com o pátio para eu estacionar, calmo, próximo da beira do mar, próximo do calçadão, que eu gosto de fazer esses caminhadas, porque eu não sou uma pessoa de ficar tomando banho de sol altas horas, eu gosto de ir pro mar, eu amo o mar, é onde que me tira todo o meu estresse, todo o meu cansaço, e caminhar na beirada do calçadão, e depois ir conhecer um pouquinho o centrinho, ver as lojas, ver a parte da culinária, o que mais que tem, apesar de que esse ano não era para ter gasto, mas, né, contentar os olhos, se não dá para contentar o bolso. E aí fui, aí assim, tudo 3 quartos, aí tinha um quarto para cada um, sala, cozinha, um banheiro, tudo assim bem impecável, a limpeza, a estrutura e tudo como nós precisávamos. Aí conseguimos um desconto no valor, ficou dentro do que nós pensávamos, ficamos aí 7 dias, de noite. Aí já se instalamos ali, descansar um pouquinho tarde da viagem. À noite já fiz essas tranças, que é outra questão que eu super indico para vocês. Não sei se esse casal ainda vai estar lá, porque eles circulam por várias praias, por várias festas e eventos, mas eles ficam no calçadão de Garopaba, de Bauru, super gente boa, e fizeram essas tranças, que tem durabilidade de uma semana, até mais, depende do cabelo, depende do que faz. Eu, como estou voltando às atividades, né, natação e tudo mais, não sei se vai durar muito mais, porque uma semana já deu, mas já se pagou. E tem de várias cores, e tem outros, tem dreads, e tem outras feirinhas, né, que eu acho bem importante, bem interessante, de se aproveitar e de se valorizar. E aí nós ficamos aí, na maior parte dos dias aliás, um dia, acho que 2, nós almoçamos, comemos fora, além desse aí, mas no restaurante a gente tinha mercado próximo, tinha todas as estruturas grandes, então nós comprávamos dentro dos tickets, dentro da nossa realidade, então dentro disso a gente conseguiu abranger
os cuidados que a gente queria na parte financeira. E estou falando isso para vocês pensarem que às vezes a gente acha que não dá para fazer algo com pouco dinheiro, mas é possível, é bem possível. E no dia seguinte, aliás, no mesmo dia, entrei em contato com a Renata, falando onde que estava, ela ficou feliz que eu encontrei, apesar de não ser na Gamboa, onde que eu precisava, e fui pedir para ela quando que eu podia fazer, porque eu tinha ido lá para queria conversar com eles e queria fazer algumas atividades, se não pudesse todas, pelo menos a canoa havaiana, porque ela sabe que eu gosto de desafios, né, e que era na lagoa e no mar. E aí ela, não, pode, e aí como isso era na quarta, ela disse, quinta já está cheia as turmas, que terça e quinta são turmas regulares, e no sábado é avulso para quem está lá de turismo, quer passear, então vocês podem ir lá conhecer, e não fica na praia da Gamboa a atividade, fica na praia Ciril, que é a praia Ciril por causa da produção de ciris que tinha lá, e eles fazem atividade às 7 da manhã e às 9. E terça e quinta também, mas aí para alunos regulares. Então só chega lá a Renata e o Lucas, logo depois que passa as dunas de Siriu, que lá também dá para fazer esquibunda. Eu não fiz, porque aí para chegar lá no topo tinha que subir escadas, e aí ficou um pouco mais complicado, mas como diz o Lucas, quando tiver um quadriciclo ou alugar, né, vou, porque quando fui em Aracaju também fiz e super aproveitei e sugiro também para quem pode. E tem um restaurante na frente das dunas de Siriu que vendem porções, pastéis, pratos, e alugam as pranchas por R$25 por dia para fazer. Então também outra indicação maravilhosa para vocês. Imagina quem tem estrutura e que tem pique para aproveitar o dia inteiro por R$25 as dunas, e aí pode aproveitar o restaurante, porque dá para circular lá em cima, fazer várias outras atividades, compensa também. E aí aí deixei já combinado para sábado das 9. Na quinta nós fomos dormimos até ter vontade, fomos conhecer a praia de Garopaba mesmo, ali ficar um pouquinho no sol, caminhar no calçadão que nem era tão grande assim, mas compensava. Aí depois tinha a parte histórica, para quem quer conhecer, tem trilhas para serem feitas por lá também. Tem N situações que vocês podem fazer, e tem a loja da Mormai, tem outros passeios, tudo que dá para aproveitar. Tem ali onde nós estávamos era perto dos pescadores também, então consegui peixe fresquinho para comprar na hora, além de comprar em mercados e nos restaurantes, para quem gosta dessa estrutura. E um pouco para cima ali de onde os pescadores faziam as suas pescas, né? E agora vai começar a época da tainha, a reprodução da tainha, tudo mais, a partir de maio. Eles tinham um lugar que alugava para fazer snowboard, para fazer stand-up, entre outras questões, que aí é um pouquinho mais salgadinho o preço, mas R$40, mas também, né, vai de cada um, e é bom também. E à tarde, depois de almoçar e fazer a comida em casa, tudo mais, porque tanto minha mãe quanto minha tia são cozinheiras, né, e meu pai um dia fazendo churrasco, também nós vamos aproveitar, conhecer as praias, algumas praias, né, não todas, ficamos uma semana por lá. Aí nós só passamos pela praia de Siriu para ver como que era. Não, mentira, nós estamos primeiro pro lado da direita, e aí nós vamos conhecer a praia de Silveira, a praia da Ferrugem, da Barra. Nós íamos até a praia do Rosa, mas aí aquele dia desistiram. Aí de noite também fiz as tranças, né? E dentro dessas 3 praias, gostei da Ferrugem, mas gostei muito mais da Silveira, não sei se é porque é mais calma, apesar de que eu gosto do agito também, mas da estrutura e da forma de ver e da natureza, eu ao meu ver, né, mas aí eu gosto de cada um, a da Silveira, e dá pra ver a lagoa que separava a Ferrugem e a da Barra. E também aí voltamos, aí fomos caminhar no calçadão, aproveitar a noite, a brisa, tudo mais. E no outro dia, que aí fomos no sábado, eu fui fazer a canoa havaiana,
que é bem legal, que tu rema 12 vezes para um lado e 12 vezes para o outro, e aí tem o sinal que é o RIP, como se diz, que é a pessoa que está na frente que comanda, e aí quando ela diz RIP, tu tem que trocar de lado, então tu sempre rema ao inverso da pessoa que está na frente, e é uma canoa que tem pessoas à frente e pessoas atrás, então tu tem que sempre prestar atenção nisso, e uma atividade de 1 hora e pouco, e depois termina com banho na praia de Siriu, né, entre a praia e a lagoa, água quente, água muito legal, muito boa, e vendo já a movimentação do início da reprodução da tainha, por mais que seja em maio, né, mas está começando, aí passa por cima de uma ponte, tu vê as dunas, e aí tu vai aproveitando, e as pedras, né, porque uma praia é rodeada de pedras, de muita natureza, de todos os lugares, para quem gosta, e ali depois, durante a semana, restante da semana, eu fui fazer, tomar banho de mar, né, conhecer, porque enquanto que eu fiz a canoa havaiana, meus pais foram, e minha tia foram aproveitar, conhecer a cidade, que é pequena, mas, e aproveitar a praia, né, e aí eu vi que assim, tinha umas partes que vinham os golpes de água quente e os golpes de água fria. Não sei se é por causa que nós já estamos na transição para o outono e inverno, porque o mar de Santa Catarina, em relação ao Rio Grande do Sul, é muito mais quente, muito melhor e muito mais calmo, assim, até porque acho que é rodeado das pedras e tudo mais. E aí fiz, eu conheci ali também, mas bem legal, e ainda preferi a praia de Garopaba, mas para atividade física muito boa. E aí eu, como eu digo, mais um gosto cada um, também ali tem a questão da baleia franca, que é de outubro a novembro, dezembro, que elas passam por aí, e depois vão para o outro lado de Santa Catarina, Florianópolis e tudo mais, para quem quiser ver essa beleza das baleias e fazendo seus saltos, né, tudo mais. Fomos nesse dia comer no restaurante da Baleias, que foi uma indicação da Renata e do Lucas, também pratos à la carte ou porções e lanches como digo, buffet, desculpa, mas muito bom, atendimento maravilhoso. A Betina, que é uma aluna da Renata também, e o restante dos funcionários, assim no meio do verde, no meio da natureza, super indico, super vale a pena fazer, né? Então, quem puder conhecer e vai de carro, quem pode caminhando, vai caminhando. Meu pai fez esse trajeto caminhando, eu depois fiz de carro, em função, né, da questão da estrutura, mas que vale muito a pena. E fomos para a Praia da Gamboa conhecer também como que era, ver a cidade um pouco, circular de carro, ver o verde, ver a casa, né, de muita gente conhecida, da nossa mídia, tudo mais, mas a beleza e descansar, porque o que eu fiz foi realmente descansar, voltei com a cabeça renovada, que eu estava bem cansada mesmo, e o quanto a natureza e quanto o mar é muito benéfico para mim. E também depois fui ver a parte das lojinhas, tudo mais de Garopaba, né, só ver, só contemplar os olhos, mas valeu a pena. Um dia comi um picolé lá, que aí era no restaurante Água na Boca, na beira da praia, que até nesse dia um outro dia eu tive um pequeno atrito com um dos funcionários, porque assim, os restaurantes à beira da praia e tudo mais, tem as mesas, tem os guarda-sóis, temos que conviver em conjunto, mas o calçadão é para os andantes e os cadeirantes e as pessoas, né, que precisam. Então, se tem algo interrompendo esse deslocamento, não pode ficar interrompendo sempre, tem que ser tirado, tem que ser cuidado para que tenha o trânsito livre para todos. E como tinha partes que tinha acessibilidade, e eu fiquei até surpreendido positivamente com Garopaba em questão de acessibilidade, tanto nas lojas, quanto nos restaurantes, quanto no calçadão, mas tinha partes que terminavam, então era muito mais fácil essas mesas, esses guarda-sóis estarem em conjunto conosco, do que estarem atrapalhando uma pessoa que tem dificuldade para transitar, né, para lá e para cá, tanto que onde tinha as faixas de segurança
Tinha as elevadas que estavam na altura da calçadão, então para quem é cadeirante ficava bem prático. A maioria dos pontos comerciais com acessibilidade. O atendimento também, eles tinham visão rápida, se precisasse de ajuda, eles iam pedir. Os próprios turistas estrangeiros, então, sabe, fiquei bem feliz, bem admirada, assim, e gostaria que todos os lugares fossem, assim, para melhor, sempre, né? E, então, essa sugestão que eu tenho para vocês também, a Praia do Paulo Lopes, que eu passei, não vou falar detalhadamente, mas eu vou deixar aqui umas imagens, umas questões, umas indicações para vocês também, umas imagens para vocês verem e aproveitarem. Também, quem não conhece, quem conhece voltar, porque sempre é bom a gente voltar para os lugares que a gente é bem recebido, que a gente gosta mesmo. Tinha a Sorvelândia, que foi onde eu tomei os picolé. Aí depois fui nessa lancheria, nesse espaço que é bem em frente às dunas de Sirium, para comer pastel, enquanto que a minha mãe subia a escada para ver lá de cima, porque descer esquibunda ela não fez, né? E o restaurante da Betina na Praia da Gamboa, muito legal, que é o restaurante Baleias, e esse também é 77, por mais que é um preço um pouco mais elevado, também muito bom. E uma coisa que eu achei maravilhoso lá é que tinha o Mercado Silveira, que na parte da padaria você podia montar os pastéis da forma que você queria, com os recheios que você quer, e as pizzas também, e por um preço muito em conta. Então, quem quer variar e quer se divertir nessa parte da culinária também, para todos os gostos, para todos os preços. Então, essas foram minhas férias, por enquanto. Se tiver mais eu falo para vocês, e indico, principalmente para relaxar e descansar e aproveitar. E estrutura física muito boa. Claro que sempre dá para ficar melhor, mais perto de outras estruturas, outros lugares que eu vou e fui, indico trilhas, muita atividade na natureza, muita atividade para todos os gostos, para todas as pessoas. No próximo programa vou continuar ou com minhas férias ou trazendo convidados. Voltamos na próxima semana. Roberta, ascoltami.